Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2013, nós estamos aí, Centro Espírita Friburguense, para mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que é tão gostoso, tão bom, né? Sempre que eu falo aqui, olha, mesmo o tema já sendo conhecido, prestem atenção que nós todos estamos num estado de espírito diferente do que estávamos na terça-feira passada, do que estávamos ontem, do que vamos estar amanhã. Então nós estamos sempre prontos a receber as mesmas informações, muitas vezes, e dessas informações a gente tirar grandes proveitos, porque elas batem no nosso coração, no nosso ser, no momento exato, naquela hora que a gente estava precisando daquilo. Então é muito interessante por isso. Sempre que a gente estuda aqui, ao final nós temos sempre que falar, viu que beleza? Viu como foi bom? E sempre é muito bom. Então vale a pena a gente vir ao centro, vale a pena a gente se juntar para trocar ideias, estudar, discutir a respeito da doutrina espírita, que é uma doutrina extraordinária, que é uma doutrina que veio liberar o mundo, liberar o homem, para que seja livre, feliz, alegre, contente e sofra sabendo que está passando por provas, por expiações, por momentos difíceis que eles estão testando para que eles vençam, para que nós saiamos da nossa situação ainda do grau 3 ou 4 para 5, 6, 7, 8 e a gente vai indo embora. Então é muito interessante e aqui nós ouvimos muito sobre isso. A doutrina espírita é muito rica para transmitir consolo, para transmitir elementos de comparação, enfim, é muito importante. E por isso nós estamos aí mais essa terça-feira, no dia 5 de fevereiro de 2013, para nós iniciarmos os nossos estudos. Queridos amigos da espiritualidade que nos acompanham sempre, que nos protegem e nos inspiram sempre que estamos bem intencionados, reunidos e agrupados para trocarmos ideias a respeito do bem, a respeito da ética, a respeito das leis de Deus, nós agradecemos por mais esta oportunidade e que em nome de Deus nós possamos dar início aos nossos trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde a todos nós, que a gente aproveite aí nossa chance. Estamos praticamente encerrando o Livro dos Espíritos nessa fase de estudo, né? A gente vai retornar à primeira questão, porque nós não vamos nos formar em Espiritismo, né? Ninguém aqui não tem prova. Bom, a prova é da vida. A prova é o testemunho que a gente tem que dar aí diante da dor, diante do sofrimento, né? Como nós passamos os nossos momentos de sofrimento, de tristeza e assim vai. E como nós encaramos também o das outras pessoas, né? Porque não é conosco que a gente não vai se importar. Então nós estávamos falamos sobre o arrependimento, depois falamos sobre as expiações coletivas na semana passada e dando sequência, tem aqui a duração das penas futuras e a questão também do paraíso, do inferno, do purgatório e essas coisas. Sobre a duração das penas, nós já falamos muito a respeito quando abordamos o arrependimento. A duração de um sofrimento, a duração de uma pena é de acordo com cada espírito. Isso é relativo, isso não é algo que a gente possa generalizar. Nada com relação ao ser, à alma, pode se generalizar. Uma coisinha ou outra, um sentimento ou outro, a gente até pode, né? Como no caso do suicídio. Né? Um sofrimento comum a todos os suicidas é não morrer. Ele não morre, então isso é comum a todos. Todos vão passar por essa surpresa, né? Que pode para alguns ser até boa e para outros não, né? Porque alguns se arrependem no último momento, mas não dá para fazer mais nada. Vão realmente vir a óbito. E os outros podem se surpreender porque queriam realmente desaparecer, né? Então, algo comum a eles é não morrer. Mas o sofrimento, a dor, a situação que eles vão encontrar quando entrarem na dimensão dos espíritos, isso é pessoal.
Isso é particular, não é geral, não é? Isso é específico, é relativo à dor de cada um, ao desenvolvimento de cada um, às coisas que levaram aquele espírito a tomar esta ou aquela atitude. Então, tudo tem aí uma influenciação e uma abrangência enorme, né? Então, a duração das penas vai ser o tempo necessário para o espírito se arrepender. Enquanto o espírito for teimoso, ele não se arrepende, ele vai sofrendo, ele fica sofrendo. Ele fica numa situação em que ele acha que a dor dele é eterna, porque ele não consegue melhorar, porque ele não consegue entender que ele errou, ele não consegue aceitar, ele só consegue ver o que fizeram com ele, que ele foi vítima do mundo, que ele foi explorado, que ele foi massacrado, mas ele não procura entender o porquê disso tudo, né? Então aí vai depender da compreensão dessa alma se livrar mais ou menos rapidamente daquela dor e daquele sofrimento. A gente comentou sobre isso na questão do arrependimento, inclusive sobre a eternidade das penas. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido essa questão da eternidade das penas, porque não há erro, não há maldade, não há crime, não há nada que se possa cometer que tenha que ter uma pena eterna. Até porque a pena eterna seria a negação do perdão de Deus para nós. E se Deus nos ensina a perdoar, se diz que é perdoando que a gente vai crescendo, que vai evoluindo, como Ele não vai perdoar? Então há uma contradição enorme aí entre a pena eterna e o perdão divino. Nós temos certeza que seremos perdoados por Deus, mas o que Deus nos cobra nas nossas faltas, nos nossos crimes, nos nossos deslizes, é consertar, é refazer, é se redimir diante do fato. Então a gente viu que o arrependimento tem aqueles 3 passos, né? Nós temos que nos arrepender, nós temos que querer fazer a coisa certa e fazer, né? Então isso é fundamental. Então não pode haver pena eterna, não é? E a gente não tem ideia dessa questão de eternidade, né? A gente não tem ideia, até a gente deu aquela simbologia, se colocássemos aí toda a areia, né, do deserto lá do Saara numa ampulheta do tempo, até que se passasse o último grãozinho de areia só daquela região, milênios já teriam se passado, e tudo que cairia seria um montículozinho de areia no areal do universo. Então a gente não tem ideia do que seja eternidade, do que seja algo eterno. Não é? Então Deus é eterno, Ele é o criador desse universo, mas a gente não alcança essa medição, né? A gente não alcança e é incomensurável realmente isso. Então é lógico que se falarmos sobre eternidade de penas, a única coisa que nós podemos entender sobre isso é que sempre haverá penas. Penas, sempre haverá. Porque como o espírito é criado simples e ignorante, no decorrer da sua caminhada evolutiva, é evidente que ele vai errar. Pode ser que um ou outro não, mas o mais comum é que ele faça mau uso também do seu livre-arbítrio, não tão seriamente, outros muito sérios, e que isso vai levar a ter que ter uma pena. Não é? Porque o ato indigno, ele carrega, como o digno também, ele carrega uma consequência. O ato bom vai carregar uma recompensa e o ato indigno uma pena. Então, claro que para falarmos e nos referirmos à eternidade das penas, nós temos que compreender dessa palavra e eternidade como uma questão assim, sempre vai haver penas e punições nos planos, principalmente, primitivos e de provação e expiação. Dos regeneradores, muito menos. Então, nesse sentido, elas são eternas.
porque elas vão ser sempre importantes e necessárias à evolução da alma, para a redenção da alma, mas não em relação ao castigo de cada um. Não é, por exemplo, um pai que vê o seu filho com nota baixa, meio desobediente, meio negligente, ele acaba tirando dele o que ele mais gosta, né? Quase sempre é isso que acontece. Você vai parar de jogar videogame. Seu videogame vai ficar guardado até suas notas melhorarem, tá vendo? Ó, não é eternamente. Imaginemos se esse pai fosse tirar o videogame da criança e nunca mais entregar. Não é? Nunca mais devolver, vou vender, vou dar para alguém, nunca mais vai jogar videogame. Isso seria uma pena eterna para ele ali, porque realmente ele não teria mais o seu jogo de volta. Mas nunca vi nenhum pai fazer isso. Ele pode tirar por um tempo, depois ele devolve. Né? Aí porque a própria criança vai fazer um trabalhinho aí de recuperação aí da confiança desse pai. Então, como nós não daríamos penas eternas a um filho, que dirá Deus, né? Então, com certeza, o objetivo do Espírito está aqui nessa questão 1009 de O Livro dos Espíritos, é gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então o espírito ele tem que fazer a sua parte para que ele possa gravitar para essa unidade divina. Então ele tem que adquirir conhecimento, ele tem que adquirir sabedoria e ele tem que ser justo, ele tem que amar, ser justo e ser um sábio, para que ele possa chegar, aproximar-se dessa unidade divina. Então não pode existir pena eterna, senão o espírito que tivesse uma pena eterna jamais chegaria à unidade divina, ele não conseguiria alcançar isso. E essa punição seria também um castigo e uma punição para os bons. Nós, se tivéssemos penas eternas, imaginemos uma mãe ver o seu filho condenado eternamente por Deus. Ela sabe que perdeu para sempre aquele filho, ele está condenado por Deus. Então, como que essa mãe que foi virtuosa, que foi uma mãe dedicada, vai conseguir aceitar também uma plenitude, né, de celeste, sabendo que o seu filho está condenado por esse pai amoroso, que no entender dela já não seria tão amoroso assim? Então não combina com Deus, não é um atributo divino a vingança, que isso seria uma vingança. Quando você aprontou, você vai ser condenado eternamente. Então, fora de questão, isso não tem jeito. E aí entra um outro fator muito importante que as religiões, de uma maneira geral, principalmente o cristianismo, né, a religião católica, incutiu que hoje não se fala mais nisso, né? Mas falou-se muito tempo. Eu ouvia isso quando eu às vezes assistia a alguma aulinha de catecismo, que se eu fosse, olha que coisa terrível, se eu fosse desobediente para o meu pai, para minha mãe, que eu ia para o inferno. E a gente tinha um medo horroroso, porque as alegorias mostrando como era o inferno é uma coisa horrível, né? Então as crianças ficavam tão assustadas com aquilo, né? Aí como começava-se a atender pai e mãe, não por se respeitar o pai e a mãe, por medo do inferno, porque realmente, né? E aquilo ia se repetindo com membros da família também. Olha, você vai acabar indo para o inferno fazendo o que você está fazendo. Que coisa tenebrosa, né? Mas com essa questão, com essa falta de conciliação aí entre a soberania da bondade de Deus com o castigo eterno, porque o inferno seria o castigo eterno. Seria o castigo eterno, né?
Então, nós já explicamos de onde saiu essa questão do fogo eterno, né? Daquela geena, onde eram queimadas carcaças de animais, ficava ao sul de Jerusalém, era um buraco enorme ali, onde se faziam sacrifícios ali para o deus Moloque, né? Que depois todos aqueles sacerdotes foram mortos, foram decapitados por Elias, por conta daquela disputa de quem faria fogo surgir, né? E foi Elias que fez. Então, aí deixaram de acreditar naquele Deus, né? Mas aquilo ali se fazia sacrifícios por eles, né? Que era o culto ao bezerro de ouro. Então, aquilo ali ficou reservado para queimar carcaças de animais, para queimar cadáveres de criminosos. Então, Jesus, nas suas pregações, falava que as pessoas tinham que seguir o evangelho, aprender a ser bom, né? Porque senão seriam castigados, seriam punidos como aqueles animais, aquelas carcaças eram punidos lá na geena. Mas ele não dizia que eles iam ser jogados lá e que ia ter um fogo consumindo, não. Ele falava que era uma punição. Uma punição, da mesma maneira que aqueles criminosos foram mortos e jogados lá, eles foram punidos, então que os espíritos desobedientes também seriam punidos. Mas foi se fazendo aquela associação, então ficou, né, a interpretação de que Jesus dizia que aquele que desobedecesse seria jogado no fogo do inferno. Né? Aí essa questão é que depois, claro, os livres pensadores, isso causou muito ceticismo, muito materialismo, porque se Deus era soberanamente justo e bom, ensinava a perdoar e dizia que era através do perdão que a gente ia conseguir chegar à perfeição, porque o perdão, ele denota o amor, né? Para quem está perdoando. Então, se ele nos ensinou a perdoar, e era isso que nos levava à perfeição, como que ele então não perdoaria? Aí ele ia fazer o mesmo que a gente às vezes faz aqui no mundo: faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Não é por aí, né? Deus é a perfeição absoluta. Aí houve um problema muito sério com a questão do inferno. Porque o inferno, então, com esse pensamento, passou a ser uma realidade nunca alcançada. Nunca ninguém ia ser jogado no inferno, porque aquele que seria jogado no inferno, ele estaria condenado eternamente. Ele não teria retorno. Né? Então foi-se muito tempo burilando essa ideia. E o que fazer então? O que fazer para que as almas pecadoras que não poderiam entrar no reino do céu, o que poderia fazer com essas almas? Porque para o reino dos céus elas não poderiam ir, porque elas eram pecadoras. Para o inferno elas também não poderiam ir, porque não existe a condenação eterna, porque Deus é misericordioso. Então inventou-se o purgatório, a igreja. Porque aí, no purgatório, as almas teriam a oportunidade de se arrependerem e de então se redimirem diante de Deus. Aí sim, corrigido o erro, elas iriam para o céu. Então o inferno passou a ser uma realidade jamais alcançada por quem quer que fosse. Nunca ninguém foi para o inferno. Em tempo algum, na história dos evangelhos, nunca ninguém foi para o inferno. Porque as almas iam até o purgatório, lá elas tinham a oportunidade de melhorar. Então não tem esse negócio aí de acender vela para as almas, não tem um negócio parecido com isso? Tem até, acho que tem um dia aí, mais... Segunda-feira? Dentro do tanque de preferência. Dentro do tanque? Jesus, o que é isso? Por causa da água corrente. Então, por quê? Porque acendendo essa vela para as almas pecadoras, elas trabalhariam, nos ajudariam e se ajudariam com essa ação para que elas pudessem sair do purgatório e entrarem no céu. Não tem no evangelho inteiro uma referência a purgatório.
Não tem lá, na Bíblia não tem purgatório. Fala-se em céu e inferno, mas não tem purgatório. E o inferno totalmente incompreendido pelas pessoas. E o céu também, né? Então Kardec pergunta assim: um lugar circunscrito, nas 1011 essa aqui, um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo os seus méritos? Eles respondem assim: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de aperfeiçoamento do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo em que habitam. Então, se nós estamos no mundo de provação e expiação, e o reino de Deus não é desse mundo, por quê? Porque o mal impera. A inferioridade, o mal, a iniquidade, tudo impera num plano de provação e expiação. Já num plano regenerador é justamente o contrário. Existe o mal, mas ele não impera. Como aqui na Terra existe o bem, mas ele também não impera. Então nós não temos grades nem portas no universo. Nós temos muitas moradas na casa do Pai. Cada uma não destinada, porque senão seria eternamente assim. A Terra, por exemplo, ela não foi destinada a ser um plano de provação e expiação. A Terra já passou pelo plano primitivo, ela já foi, né, do plano primitivo, recebendo espíritos nas suas primeiras encarnações. Ela agora está como plano de provação e expiação, mas não está destinada a ser para sempre um plano de provação e expiação. E sim, ela é ainda um plano de provação e expiação, porque ela ainda precisa de dar guarida a espíritos inferiores para que eles possam fazer a sua redenção. Mas ela não vai depender da vontade dos espíritos para os espíritos melhorarem para ela sair dessa ordem, de jeito nenhum. Ela já está saindo, ela já está se transformando, e isso vem ao longo do tempo, desde que ela foi formada, nunca para de progredir, né? Então nós estamos numa fase em que nós estamos sendo testados, estamos tendo as oportunidades todas para que a gente aprenda, para que a gente se coloque, né, na linha da obediência à lei, para que a gente possa merecer reencarnar numa terra reformada, numa terra melhor, num plano regenerador. Então, nada está destinado para sempre a ser isso ou aquilo, porque a lei da evolução se aplica a todos os seres, a todos os reinos, a tudo. Uma pedra não vai ser para sempre uma pedra, assim como um animal não vai ser para sempre um animal. Ele está em evolução, o seu princípio está em evolução, e ele vai evoluindo do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. Isso aí é a lei, né, da evolução, é a lei da vida. Então é lógico que os mundos são caracterizados de acordo com os espíritos que ali estão habitando. De acordo com isso, então, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Porque a gente pensa em céu, né? A gente olha para cima, olha como que o céu está lindo, né? Olha como que o céu está nublado, como que o céu está estrelado. Mas dependendo da interpretação e do ponto de vista, isso é um céu mesmo. Porque o céu é o universo. E quando a gente olha para cima, nós estamos vendo o universo. Nós estamos vendo as estrelas, nós estamos vendo os planetas, nós estamos vendo um céu. O céu é o universo. Nós não estamos vendo uma abóboda característica e restrita à Terra, e sim o universo todo. Então, por esse lado, não deixa de ser o céu, o que nós olhamos, né? Então, eles dizem assim: não são mais do que figuras os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte.
Então, uma região restrita não é mais do que uma figura, tá? Uma metáfora, uma simbologia. Os espíritos estão por toda parte. Evidentemente que os espíritos inferiores, a gente aprende no Espiritismo, eles não têm acesso a mundos superiores. Pela vibração, pela sintonia do pensamento. Eles nem conseguem descrever, eles nem sabem como é que é. Porque eles não têm acesso, eles só vão até onde o nível evolutivo deles permite. Além disso, eles não vão. Mas não tem grade prendendo, né? São apenas as grades da ignorância da alma. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então, quando perfeitos, não há limites. Os espíritos são livres para todas as moradas do universo. Mas quando eles são inferiores ainda, eles são limitados. Então, os espíritos se reúnem de acordo com os seus pensamentos. Quando a gente vê alguma encenação, né, o Inferno de Dante, por exemplo, né, foi pintado e já foi várias vezes mostrado em encenações teatrais, em filmes e outras coisas mais. Claro que nós temos que fazer algumas comparações, os produtores, os diretores, para poder dar uma ideia, para poder ficar visual, né? Para poder ter um visual. Então, normalmente, coloca-se o inferno numa situação terrível, né? De muito horror, de muitos gritos, de fogo saindo ali das águas e espíritos amontoados um por cima dos outros, uma coisa tenebrosa, né? E quando se olha aquilo, a gente fica só imaginando que situação horrorosa. Mas nem isso, né? Nem esse medo que durante muito tempo nós fomos ameaçados com o inferno, nem isso mudou as pessoas, né? Isso não fez com que as pessoas se tornassem melhores, fossem obedientes à lei de Deus. Nunca isso modificou nada, né? Os cristãos até hoje nunca ficaram melhores porque eles iriam para o inferno. Por que isso, né? Por que diante de tanta ameaça, de tanto horror, a gente ainda continua fazendo as mesmas coisas, havendo, né, uma possibilidade de cairmos numa situação daquela, né? Nem prova convence, que dirá uma situação dessa que não é prova de nada. Porque se prova convencesse, médico não ia fumar, né? Não ia fazer muita coisa que ele nos aconselha a não fazer para não adoecer. Então, claro que se nem prova convence, muito menos uma história vai convencer alguém, né? Alguém contando isso ou aquilo vai convencer alguém disso ou daquilo, mas não vai mesmo, né? As pessoas continuam. Até porque, intuitivamente, todo mundo sabe que no inferno ninguém vai cair. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, sempre soube. Ainda mais agora que essa ideia de inferno foi erradicada dos ensinamentos cristãos, né? Na igreja não se fala mais nisso. Mas até um tempo atrás, com certeza, se falava. Então, nada disso pode auxiliar alguém, porque intuitivamente nós sabemos que somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom, que não vai deixar de nos perdoar, que vai sempre nos dar oportunidades. Então, com certeza, o inferno nunca vai existir para ninguém. Isso é um comentário de Kardec aqui, ó. A localização absoluta dos lugares e de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém de sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Então, quando a gente assistir um filme bonito, aquele filme Além da Vida é lindo, mas aquilo ali é uma utopia. Tem muita coisa ali que realmente acontece, que é plasmado para aquelas tintas, aqueles cenários lindos que eram plasmados por ele, porque ele era um pintor. Isso tudo, né, pode existir, mas aquela ideia do inferno que apresenta, nada disso, de jeito nenhum. Né, que tem um tempo que se a pessoa perder a memória, ela vai ficar para sempre perdida, nada disso. Né, isso não existe na realidade
da alma na realidade do universo, porque Deus é soberanamente justo e bom. O que pode acontecer é uma alma muito teimosa, uma alma que realmente não consegue se arrepender. Ela pode ficar por um tempo muito grande, por milênios, envolvida na sua própria dor e até mesmo perder um pouco a linhagem perispirítica dela. Isso pode acontecer, atrasando em muito a sua evolução. Mas ela vai retornar, ela vai conseguir se recuperar, porque jamais, ela não vai ficar eternamente naquela situação. Então, existe sim alguma possibilidade dela demorar nem podemos imaginar quanto, mas ela retorna. Ela retorna porque todos os filhos retornam à casa do Pai. Todos se chegam e ninguém se perderá. Isso está no Evangelho e isso é uma realidade. Ninguém se perderá. Metaforicamente falando, que no rebanho do Senhor nenhuma ovelhinha se perderá. E estejamos certos disso, porque é o Criador, né? E tudo acontece dentro da sua sabedoria, dentro daquilo que é permitido ao homem fazer, né? Então nada acontece sem que Deus saiba. Nós podemos fazer muita coisa, nem tudo que acontece, é importante frisar isso, nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Como nem tudo que acontece com os nossos filhos é da vontade dos pais, porque nós temos livre-arbítrio. Então, como Deus nos deu livre-arbítrio para agir, muitas vezes nós fazemos coisas que contrariam a vontade de Deus. Mas se isso ocorre é porque Ele permitiu isso. Ele, quando nos deu livre-arbítrio, sabia que nós faríamos muitas coisas que não seriam da sua vontade. Mas entre a vontade de Deus e a permissão é um caminho enorme, né? Então Deus não é da vontade dele muitas coisas que nós fazemos, mas tudo que nós fazemos foi permitido por Ele, não nos isentando aí dos resgates, né? Não nos isentando por causa disso de repararmos as nossas faltas e resgatarmos aí os nossos erros. Então fazer a gente pode, só que, né, a gente planta o que quiser. Deus não vai interferir no nosso plantio, na nossa semeadura Ele não vai interferir. Mas nós não podemos deixar de colher aquilo que nós plantamos. Então nem sempre a semeadura que a gente faz é da vontade de Deus. Ele gostaria que semeaduras melhores, mas já que fizemos, Ele não impediu e nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que nós semeamos. Então isso é fato, né? Então não precisamos de penas eternas, precisamos de penas que possam nos fazer entender o erro, entender a necessidade de ser bom, de trilhar o caminho da obediência à lei do universo. O que se deve entender por purgatório, né? Não precisamos de desencarnar e virar alma penada para ir para o purgatório, não. Já estamos nele. O que se deve entender por purgatório? Está aqui, ó. Dores físicas e morais. Ó, quem não as tem, né? Dor física depois de uma certa idade. Eu tenho um amigo médico, ele fala assim, depois de uma certa idade, se você acordar e não sentir nada, cuida que é só a alma que está ali. O corpo já morreu. Você que está pensando que está vivo, ele é espírita? Então ele crê na existência do espírito. Então ele fala assim, ó, cuida, se você não sentir nada, que deve ser só o perispírito ali e a alma, porque o corpo já era. Porque dói, né? Tem muita piada a respeito disso, dói.
dói na junta, né? Junta tudo e joga fora. Porque depois de uma certa idade, realmente, começam as dores. Quando não tem doença, né? Porque quando tem, começa até mais cedo, né? Mas realmente, dores físicas e dores morais, quem não as tem? É igual atire a primeira pedra quem não tem pecado, né? Então, claro que cada um tem um pouquinho de dor física e dor moral. Dor moral por quê? Não precisa ser muito grande, não. Porque somos espíritos inferiores. Somos espíritos que estamos provando e espiando. Então, a gente faz, às vezes, alguma coisa, por mais boba que seja, por mais simples que seja, se a gente se arrepender, aquilo já dá uma dorzinha moral. Então, tem, né? Mesmo que ela não seja muito grande, não precisamos ser imorais para ter dor moral, não. Basta fazer alguma coisinha que a gente não considere justa para a gente ficar triste e ter um arrependimentozinho. E o arrependimento causa dor moral. Quem nunca se arrependeu de nada, né? Então vamos lá, olha só. Dores físicas, o purgatório é isso, ó, dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Então, nós estamos nele, nós moramos nele. Nós estamos no purgatório. A simbologia é a mesma. Da mesma forma que as almas pecadoras vão para o purgatório para que elas possam ter a chance de se redimir, para elas não caírem no inferno, porque o inferno é uma realidade jamais alcançada. Então, o que nós estamos fazendo na Terra? Somos pecadores, somos almas pecadoras, só que não somos almas penadas, nós somos almas encarnadas. E estamos aqui para nos redimir dos pecados, das coisas erradas que fizemos. Então estamos sofrendo. E quando Deus nos dá uma oportunidade de resgatarmos o nosso passado, seja através de uma dor própria ou através da ajuda que damos à dor do outro, é chance de nos redimirmos, é chance de levantar o muro que a gente quebrou, né? Quando a gente fez o que não devia. Então isso é o purgatório. A terra é o purgatório. Quando às vezes a gente brinca, eu estou aqui, aí a gente fala assim, fulano, o outro fez não sei quantos anos de casado, aí ele fala assim, fulano, que sorte. Ele falou, não sei não, dependendo do ponto de vista. Se for para estar me purificando, tá ótimo. Eu preciso me purificar para me livrar da criatura na próxima encarnação. E o que é purificação? É realmente a evolução, é você se livrar dos seus problemas. Então, o que é um purgante? Né? Não é liberar o intestino de todas as impurezas? Pois é, o purgatório é isso. É um purgante para liberar a alma de todas as impurezas. E a terra é um grande purgatório que nos dá a oportunidade de sobra, diariamente, a cada segundo, da gente se purificar. Então Kardec faz um comentário a essa resposta dos espíritos. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se a purificação nas reencarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Então não vamos situar apenas como um lugar circunscrito, aí, um mundo de provação e expiação sendo o purgatório. A terra dá oportunidade a esse estado de espírito. Então não é a terra que é o purgatório, é o estado de espírito dos encarnados nela. Então isso leva ela junto e simbolicamente ela seria o purgatório, já que ela está servindo de local, né? de hotel temporário aí para todas as almas que estão em evolução. Então, se nós
Como seria o estado de alma do purgatório? Se nós não somos felizes ainda, porque nós temos muita coisa errada e sabemos que fizemos muita coisa errada e que temos que consertar. Mas nós também não somos totalmente infelizes, porque nós não estamos fazendo mal para ninguém, não estamos prejudicando ninguém. Então a gente não pode se sentir no inferno, porque a gente não está nessa ordem mais, né, de prejudicar, de maltratar as pessoas. Mas também não somos anjos nem santos. Então nos sentimos naquele meio termo. Nós nos sentimos naquela situação mediana entre o céu e o estado de purificação e o estado, né, de inferioridade total que não temos mais. Então a gente está naquela situação mediana. Eu sou um espírito a caminho da evolução. Então eu estou num estado, né, de purgatório, numa fase onde eu preciso me redimir. Na 1014, Kardec pergunta: como se explica que espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eles respondem assim: eles falam numa linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, seria muito mal recebido. Então os espíritos falam de acordo com aquele que os está questionando, assim como Jesus falou de acordo com a época e os lugares. Por isso que ele usava parábolas, ele usava histórias, metáforas, para que as pessoas pudessem se desenvolver, tentando alcançar a essência daquilo que ele mostrava, levando cada um a um desenvolvimento. Então, nesse caso, a gente vê que as pessoas, aquela emancipação que nós já estudamos, nós já passamos por ela, aquela emancipação da alma que a gente chama de êxtase, em que a alma se desprende e ela vai até a dimensão dos espíritos, aonde ela quer se projetar, e ali ela visualiza as coisas. Esse fenômeno chamado êxtase, o espírito fica o corpo fica estático e o espírito se emancipa, ele não é nada confiável, porque o espírito, ele vê o que ele quer ver, ele vê o que ele entende ser verdadeiro. Por isso que determinadas psicografias que a gente vê, a pessoa desencarna, 1 mês, 2 meses depois ela está psicografando o que ela viu, o que ela está vendo. Não podemos dizer que isso é realidade, porque ela está vendo o que ela acredita ser verdade, o que ela pensa, o que ela imagina, ela vê o que ela mesma plasma. Isso aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. Ela passava por esse fenômeno estático, né? Ela se desprendia e ia à dimensão dos espíritos. Nessa dimensão, ela contou que ela viu o inferno, que ela foi visitar o inferno. E ela relatou, isso está aqui, ó, no céu e o inferno. Logo aqui no início, a experiência de Teresa d'Ávila. Ela contou que ela visitou o inferno e que no inferno havia cidades no inferno. E que as vielas eram muito estreitas e que os ambientes eram terrificantes, os ambientes em que ela via, nessas cidades, nessas vielas. Então, isso aí, a gente pode dizer que ela está doida, que ela está mentindo? Não, ela via o que ela acreditava, porque
ela foi criada nisso. Ela foi criada com essa visão do inferno. Ela foi criada imaginando essas coisas. Então, ao se desprender do corpo, nesse fenômeno chamado êxtase, ela vai e vê o que ela acredita. Então, são muito poucos os médiuns estáticos confiáveis, muito poucos. Emanuel Swedenborg, ele era estático, ele saía do corpo e ia visitar, muito antes da codificação, muito antes de se falar nisso, na história do Espiritismo conta, ele era confiável, porque o que ele relatava era muito diferente do que ele pensava. Ele era de formação até religiosa, mas ele não tinha muita ligação com isso. Ele tinha uma religião, mas ele não via nada de acordo com o que a religião dele falava. Então ele foi um dos médiuns mais confiáveis na história do Espiritismo com esse fenômeno. Mas a maioria não é, porque a maioria vê aquilo que ela quer ver, aquilo que ela acredita ser verdade. Até uma vez falamos aqui num senhor que estava vendendo revistinhas revistinhas evangélicas. Então ele bateu na casa de um espírita. E quando ele foi recebido, né, ali naquela casa, porque o homem achou interessante, porque ele viu uma manchete ali na revistinha que chamou a atenção dele, falando mal do espiritismo. Então ele viu aquilo, ele se interessou em receber aquela pessoa. E ficaram conversando. E ele disse que era espírita, que ele não estava nem um pouco a fim de se converter à religião daquele senhor, mas que ele se interessava em conversar com ele, mostrar para ele que o espiritismo não era o que ele estava pensando. Mas o outro estava certo que iria convencê-lo. Acabou que ele saiu e realmente... Não, que ele falou, os espíritas são endemoniados. Os espíritas conversam com os demônios. Então ele estava convicto disso, né? Então o que aconteceu? Ele foi embora, o homem ficou lá com a revistinha. Dali um pouquinho, isso está num estudo feito com fotografias do pensamento, né? Dali a pouco ele olha para um cantinho assim da sala, ele vê duas figuras do diabo, propriamente dito, aquela figura ortodoxa, né, com pezinhos de cabra, com chifrinhos, com rabinho vermelho, bem vermelhinho. Ele viu aquelas duas figuras, no início ele se assustou, mas logo ele percebeu que não eram espíritos que ali estavam, que eram formas de pensamento. Tinha movimento, que a forma pensamento, ela pode ser dinamizada. Ela pode ser dinamizada por quem a emite. Enquanto ela está sendo sustentada por aquele que emitiu esse pensamento e utilizou sua matéria mental para formar aquela imagem, ele tem acesso ao movimento daquela imagem, mas é somente uma forma pensamento. Então logo ele percebeu que era uma forma pensamento e não demorou muito, passado alguns minutos, aquilo se dissolveu. Por quê? O outro deve ter entrado numa outra casa e parou de sustentar o pensamento, que para ele, realmente, ele estava com o diabo, aquele homem que era espírita. Então ele saiu dali e formou no seu pensamento aquela figura ortodoxa, que era o que ele acreditava ser o diabo. Então, no momento que ele focalizou o seu pensamento naquela sala, naquele ambiente onde ele esteve, ali a sua forma pensamento criou uma vida fictícia, logicamente. Assim que ele entrou, provavelmente, numa outra casa para conversar sobre outras coisas, ele não sustentou mais aquele pensamento, aquilo se dissolveu. Então, por que ele formou aquela imagem ortodoxa assim? Porque ele acreditava que ele é assim. Ele acredita que a figura do diabo seja assim, do demônio seja assim. Então, ele formou aquele pensamento. Quer dizer, se ele fosse uma pessoa, um médium, que tivesse essa capacidade de se emancipar e ver a dimensão dos espíritos, ele ia ver também o inferno.
cheio de diabinhos iguais àqueles que ele formou no teu pensamento. Então essa ideia, né, de que nós nos emancipamos e vemos as coisas, essas coisas que vemos são plasmadas por nós, são aquilo que a gente acredita. Por isso que muitos espíritos, às vezes até que foram espíritos assim considerados sérios aqui quando encarnados e tudo, ao se comunicarem, falam em primeiro céu, segundo céu, sétimo céu, porque eles acreditavam nisso, né? Então eles dizem que eles estão no sétimo céu, no oitavo céu, porque eles acreditavam que isso era uma realidade. Então é assim que as coisas funcionam. É por isso que muitos espíritos sérios passaram essa ideia, né? Concebe-se isso de parte dos espíritos que desejam instruir-nos. Mas como se explica que espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? É o que a gente acabou de falar. Quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado? Então, o inferno e o céu, como nós entendemos, são em sentido figurado. Tanto o céu, quanto o purgatório, quanto o inferno são estados da alma. Sempre estados da alma. Não temos regiões circunscritas do universo para dizer ali é o inferno, aqui é o purgatório e lá é o céu. Não, o céu é o universo. O inferno e o purgatório são estados de espírito, né? E o céu também, para nós, é um estado de espírito. Aquele que está dentro das leis de Deus, fazendo tudo de acordo com o seu nível de evolução, fazendo o melhor que ele pode dizer que ele está em paz. Se ele está em paz, ele está no céu. Vamos deixar as outras questõezinhas e a 1018 e 19 para a gente comentar, e assim a gente termina, né, quando nos encontrarmos novamente, aí essa fase, né, de estudo sistemático que fizemos aí do Livro dos Espíritos, e recomeçaremos na questão primeira, que é o que é Deus. Muita paz para todos, tenham uma semana aí de feriado bom. Agora lembrem-se sempre, da mesma maneira que a sintonia fica muito boa no Natal, no Carnaval não fica não. Que a gente vigie muito os nossos pensamentos, que a gente esteja muito vigilante, porque é uma festa muito mundana e a gente tem que se prevenir, né, elevando a sintonia do nosso pensamento, elevando realmente os nossos sentimentos, para que a gente não seja alvo aí fácil aí de espíritos inferiores. Muita paz para todos.